torácico, puxa, esse é um tema também muito importante, porque quando a gente fala de trauma de maneira geral, esse é um assunto que chega muito no pronto atendimento. Paciente vítima de queda de bicicleta, acidente de moto, acidente automobilístico, queda da escada, queda da árvore, queda da própria altura, enfim. Então isso é todo dia no pronto atendimento. E você precisa ter esse domínio muito bem para o sequenciamento de atendimento nos politraumas. Porque o paciente que chega politraumatizado, ele pode ter de tudo, é aquele 8 ou 80. Ou foi só escoriação, não teve nada grave, ou não, o paciente está com TCE, está com trauma torácico, trauma abdominal, pode ter tido trauma raquimedular, está em choque hipovolêmico, ruptura de vísceras, enfim, fratura exposta. São condições ali que você tem que estar muito, muito apto para atender, seguindo o passo a passo do atendimento. O famoso ABCD e do atendimento ao politraumatizado. E aqui, focando especificamente na parte torácica, qual que é a grande questão do trauma torácico? As repercussões são muito rápidas. Diferente de trauma abdominal, que boa parte das vezes, no trauma abdominal, ele é mais lento. Por exemplo, rompeu uma víscera, rompeu lá o cólon, um exemplo, rompeu a bexiga. Vai demorar para dar problema. Agora, pensa no tórax. Poxa, rompeu uma artéria pulmonar. Foi um ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Rasgou a artéria pulmonar. Em poucos minutos o indivíduo vai a óbito, vai perder sangue, ou está fazendo um tamponamento cardíaco, está fazendo um pneumotórax hipertensivo. É muito rápido ali. Por isso que quando a gente faz a avaliação completa desse paciente politraumatizado, o tórax você tem que fazer uma avaliação rápida na primeira vez e voltar para reavaliar. Porque se algo muito importante ali estiver acontecendo, esse paciente vai a óbito rapidamente, vai complicar muito rápido dessas alterações torácicas. Então, de maneira geral, de uma forma didática que eu trago esse assunto, quando fala de trauma torácico, divida na sua cabeça o tórax em 3 regiões. Isso a TLS não traz. Eu que trago dessa forma para facilitar o seu entendimento sobre esse tema. Divide da seguinte maneira: região do externo, primeiro e segundo arcos costais, depois de terceiro até sétimo arcos costais, região mediana do tórax, e a transição tóraco-abdominal, nono, décimo e assim por diante ali, arcos costais, naquela região do tórax que já está começando também o abdômen. Quando você divide dessa maneira, didaticamente, fica mais fácil de você pensar nos problemas que podem surgir. Então, olha que interessante. Um trauma que ocorre nessa parte superior, pegando o externo, pegando o primeiro e segundo arcos costais, quem que a gente tem nessas regiões mais altas que pode dar um baita problemão? Primeiro delas, quando a gente fala de região mais alta, fratura de árvore respiratória. Poxa, pode ter tido laceração da traqueia, perfuração da traqueia, de algum bronquiofonte, da própria laringe, trauma de laringe. Então, quando eu tenho lesões nessa região alta do tórax, puxa, primeira coisa, pensar em via aérea. Caramba, será que teve? Aí tá com efizema subcutâneo, tá com cornagem, com ronco, porque aqui é a tensão máxima. Nesses casos, quando possível, entubar esses pacientes para controle, porque lesão de árvore traqueobrônquica, puxa, é uma tragédia, muito difícil. O ideal era ter broncoscópio, a gente sabe que não tem facilmente, enfim. Então, primeiro deles, lesão árvore brônquica. Segundo, lesões cardíacas. Poxa, pensa numa pancada, num trauma que fraturou o externo. Puxa vida, quem que tem logo atrás ali do externo? Coração. E poxa, se o trauma, se a cinemática do trauma foi tamanha, com capacidade de fraturar o externo, puxa vida, imagina o impacto que esse coração recebeu. E aqui, especificamente, a gente tem que pensar em 2 situações: tamponamento cardíaco e contusão pulmonar. Então, pode romper alguma artéria e vazar sangue entre o coração e o pericárdio. A gente sabe que o pericárdio é uma membrana que ela não é elástica, então se começa a encher de sangue, vai apertando o coração. Então, esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, a própria parede, por exemplo, do ventrículo esquerdo, com a pancada ali, na face anterior, septal, pode lesionar, pode fazer hematoma na própria parede, dificultando o bom funcionamento desse coração. Então, são 2 complicações relacionadas com a parte cardíaca: tamponamento e contusão pulmonar. E por último, também ainda nessa região alta, pensar em lesão de vasos da base ali, lesão de artéria pulmonar, lesão de aorta, que são coisas gravíssimas e que boa parte das vezes esse paciente acaba evoluindo a óbito ainda ali na cena do trauma. Porque quando rompe alguma artéria dessa, de grosso calibre, saída do coração, puxa vida, muitas vezes não dá nem tempo de fazer nada. Então, traumas na região superior, pensar nessas complicações. E trauma na região média do tórax, ali do terceiro até o sétimo arco costal, mais ou menos, sétimo, oitavo arco costal. Aqui são 5 complicações possíveis. E aqui é a região, pela extensão do tórax, que mais vem com problema realmente no trauma torácico. De maneira simplificada,
3 situações você tem que estar prontamente apto para poder resolver ali na hora, que é pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço. São 3 condições que muita gente se confunde na hora de atender e que você tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Embora as 3 você vai drenar esse tórax, você precisa fazer esse diagnóstico diferencial, porque tem medidas iniciais que são diferentes para os 3. Então, você tem que ter esse entendimento para fazer essas medidas iniciais, que elas podem fazer total diferença, apesar do tratamento realmente. Para as 3 condições, o tratamento é drenagem de tórax, passar um dreno. Antes disso, tem as medidas iniciais, que é o que vai fazer a diferença. Então, essas 3 situações são muito frequentes nesses traumas na região média do tórax. É claro que quando faz trauma no primeiro arco costal, é claro que pode fazer um pneumotórax também, mas de maneira didática, para sua cabeça, você pensa aí no terço médio. Então, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço. E outras 2 condições, tórax instável, quando fratura 3 ou mais arcos costais contíguos em mais de um ponto. Então, quando o arco costal fratura em 2, 3 locais, deixa a parede torácica instável, perde aquela armadura, perde a barreira que a gente tem aqui, ó, que é a caixa torácica. Então, essas fraturas de vários arcos costais evoluem com tórax instável. E outra complicação e última dessa região é pensar em contusão pulmonar. O paciente sofreu um trauma, fraturou lá 5 arcos costais em 2 pontos diferentes, está com tórax instável e ainda, como que fica esse pulmão que recebeu essa pancada? É como se a gente chegasse e batesse literalmente nesse pulmão. Caramba, ele não vai funcionar bem ali naquela parte, vai romper um monte de vasinho por dentro, vai fazer edema, vai ficar com hematoma, ali aquela parte não vai ventilar adequadamente, fora a dor que esse paciente vai estar sentindo, que também vai impossibilitar ele de expandir adequadamente a caixa torácica. Então, trauma no tórax, evoluindo com tórax instável, você tem que pensar em contusão pulmonar e intubar esse paciente o quanto antes, fazer uma analgesia adequada e intubação desse paciente para controle realmente da quantidade de oxigênio que você vai fornecer para ele. E aí, de maneira geral, simplificada, para você diferenciar entre as 3 principais ocorrências, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço, principal dica aqui é a percussão. A percussão é que vai te nortear, dar a diferença. No caso de pneumotórax hipertensivo, a hora que você faz a percussão do tórax, vai estar hipertimpânico, parecendo um balãozão, um tamborzão, um tum. Então, a hora que fizer isso, e claro, vai estar desviando contralateralmente a traqueia, vai estar hipotenso, chocado, mal no pneumotórax hipertensivo e na percussão hipertimpânica. Pneumotórax aberto, ou você vai ver o local onde está lacerado, ou foi um ferimento por arma branca, você vai ver a lesão e saindo ar por ali, mas não vai ter desvio de traqueia e na percussão vai estar timpânico normal. E por último, se for hemotórax maciço, cheio de sangue dentro do tórax, a hora que você faz a percussão, vai estar exatamente isso, maciço. Aquele pulmão não vai estar expandindo, vai estar parado, ele vai estar ventilando só com o outro lado, faz a percussão, vai estar maciço e o paciente chocado, perdendo muito volume. E aí, de maneira simplificada também, resumido, pneumotórax hipertensivo, punção no 5º espaço intercostal, linha hemiaxilar do lado que está acometido. Pode funcionar no 2º espaço intercostal hemiclavicular? Pode, mas o ATLS trouxe na última atualização preferência para o 5º espaço intercostal. Então, pneumotórax hipertensivo, punção do tórax. Pneumotórax aberto, curativo de 3 pontos. Faz lá, prega lá 3 pontinhos, deixando um lado aberto para esse paciente melhorar a ventilação até você passar o dreno de tórax. E por último, hemotórax maciço, esse paciente precisa de volume, cristalóide, se disponível sangue, fazer de imediato, O negativo, correr volume para depois drenar esse tórax, tá? E por último, na divisão que eu faço das 3 partes do tórax, quando a gente pensa em lesões na parte inferior, transição tóraco-abdominal, aqui a gente tem que ter um cuidado a mais, um carinho especial e lembrar dos órgãos intraabdominais que ficam protegidos pelos arcos costais. Diretamente falando, fígado à direita, baço à esquerda e os rins. Os rins também ficam na região dorsal, pegando o finalzinho ali das costelas flutuantes. Então é importante você sempre se atentar, porque lesões nessa região do tórax pode ter feito ferimento nesses órgãos, além de ruptura de diafragma, que é outra complicação que pode dar com lesões, ferimento de arma de fogo, ferimento por arma branca, às vezes um próprio esmagamento, o paciente sofre um esmagamento na região abdominal, o aumento faz tanta pressão no abdômen que pode romper para cima o diafragma, pode lacerar o diafragma também.
que é outra condição que a gente precisa estar atento ali na hora que está atendendo esse paciente. Então, lesões no terço inferior, na transição tóraco-abdominal, lembrar dos órgãos abdominais. Ter muita atenção com isso, porque o paciente pode estar com pneumotórax hipertensivo, por exemplo, ou um pneumotórax aberto, e também com sangramento do baço. Rompeu o baço, está sangrando para dentro do abdômen, então tem que ter muita atenção quando vai atender esses pacientes. E finalizando o raciocínio, divida sempre em 3: tórax superior, tórax médio e tórax inferior. Assim você consegue direcionar o seu raciocínio clínico de uma forma mais didática, mais esquemática. Tá legal?